É que aqui está dizendo a nota. Só pela nota. Já sabe qual é a resposta para a. Então, deixamos a nota, já sabe. Eu mesmo deixar correção. Eu não acho. Eu acho que eu tenho uma visão diferente. Se eu estou a fazer o texto, eu sei que isso aqui está correto. Não, eu não faço o texto, acho que está correto. Nem sempre. Para estudantes, nesses, um estudante certo, eu pelo menos, eu sei que essa pergunta está certíssima. Independentemente, eu sei que está certo. A resposta é assim, a forma de dizer é, eu não tenho como. Mas isso depende da opinião gente. Não, desabilita aquilo. O que acontecemos? Ele vai ver 3, 4 dias depois, tudo desse curso. Não, tira a nota e desabilita tudo. Sim, porque isso é a redução da vez, mas todo o resto eu fiz. E se colocamos assim, as coisas que dá nota, as coisas que dá nota, quando ele não vem, a checa tem ligou. E por fora, fizemos mais coisas, porque ele já dizia, já tinha a nota lá, eu tinha visitado a resposta dessa parte de correção. Só pela nota, ele já sabe. Aqui acertei, aqui não acertei. Ele não sabe aqui acertou, aqui não acertou. Ele só sabe que teve 10 valores ou 8 valores. Não sabe acertou muito aqui, a correta e correta. Essa nota não é vai dar. Ele não vai. Sim, ele não vai. Quando ele termina o texto, logo vai. Bom dia a todos, a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao segundo bloco. Dr. Diovargildo está em linha, não consigo ver aqui. Já está aqui. Temos neste momento 16 participantes. Vamos na mesma ordem, mais 4, 20 já dava para começar. Este segundo bloco igualmente tem 40 minutos, dos quais 6, não estou aqui a ver, não estou aqui a ver, mas devem estar a transcorrer 5 minutos, neste momento, não estou aqui a ver aqui. Temos 19, pronto, 20. Doutor Diovargildo, eu passo as permissões, eu fico deste lado da bancada. Muito obrigado. Muito bom trabalho. Sim, podemos ligar os microfones podemos desligar. Sabemos que o nosso tempo é um tempo que é dado a pedaços. Agora vamos continuar com o Dr. Félix para terminar o fim de pensamento, a apresentação dele. E logo que ele terminar, vamos às questões. Temos a apresentação das questões. Professor Félix, 5 minutos não sabemos se é suficiente para desenvolver o seu pensamento e depois voltamos com as questões. O tempo aqui me parece que já ficamos com 30 minutos. Então, precisamos de conversar muito mais com o nosso auditório. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu já tentei fazer cortes e vou continuar. Portanto, estava a questionar se em todas as sociedades é desejada a autonomia ou não. Inclusive, portanto, em vários sítios onde nós circulamos, na família, na universidade, nas faculdades, etc. Então, estava a dizer que podíamos testar se isso é possível, quer dizer, nós próprios aceitamos a economia ou não, a autonomia ou não, quando nós recebermos uma resposta de uma criança que demonstra, por exemplo, a autonomia. Como é que nós agimos? Chamamos confusa, chata, complicada, então aí podemos ver o que gostaríamos que fosse, que a criança realizasse nossos interesses e não realizasse os seus interesses. Mas o que é fundamentalmente a autonomia? Vou tentar fazer isso em 2 minutos. Pelo que eu encontrei, a autonomia vem do grego e está ligado
a conceitos como independência e liberdade está ligada com o ser dono da sua vida. Portanto, autônomo é aquele indivíduo que governa a sua vida em liberdade. E, passando, sendo assim, me parece que a qualidade da autonomia é atribuída a ações e comportamento dos seres humanos na gestão da sua vida. E isto quer dizer, na minha percepção, que a autonomia quer dizer, repetindo, a autonomia é atribuída a ações e comportamentos de seres humanos quando estão a gerir a sua vida. Portanto, na identificação de necessidades, objetivos, traçar estratégias. E alguns critérios que as pessoas usam para avaliar se a pessoa é autônoma ou não têm a ver com a coerência, quando veem que a pessoa é coerente no que há uma ligação entre o que quer, o que faz, o que decide como objetivo e o que faz para conseguir. E a outra coisa que as pessoas, quer dizer, que é um critério para a autonomia é a existência de competências. Significa ter desejos, ter necessidades, todos os homens têm, mas ter a capacidade de identificar as necessidades e ver os desafios que essas necessidades impõem e definir os objetivos e atividades, isso é competência. E nós sabemos que quando nos faltam as competências, gera-se medo e provavelmente fantasia. Só para dizer uma coisa, se eu tenho que estudar matemática, é uma necessidade, e se eu não consigo fazer, o meu cérebro pode desenvolver questões como medo ou criar fantasia. A fantasia seria uma espécie de ele dizer, deixa lá isso, até não é muito importante estudar matemática, algumas pessoas já o fazem. Portanto, competências são muito importantes critérios de avaliação da autonomia. Então, nesse caso, podemos chegar à conclusão que a autonomia é contextual. Significa, se é uma avaliação das ações e comportamento das pessoas, a autonomia só pode ser vista quando os seres humanos estão a agir. E, nesse caso, não existem indivíduos autônomos. Significa que o indivíduo autônomo pode ser por aproximação. O que nós podemos ver é que, na resolução de vários problemas da vida da pessoa, tem mostrado comportamentos e ações que demonstram autonomia. Mas pode ser que um dia tenha um contexto que lhe tira do sério, como se pode dizer assim. Então, há uma coisa que eu gostaria também de trazer aqui para a discussão a respeito da autonomia, porque se for como eu expliquei até agora, pode parecer que nós estamos determinados a sermos guiados pela concepção da autonomia numa determinada sociedade, mas parece que não. Porque, recorrendo a Galen, podemos dividir, é um antropólogo alemão, podemos dividir o conceito de autonomia em duas partes. Há uma autonomia que é resultado da construção social sobre o que é autonomia, e há uma autonomia que é uma qualidade biológica. O que quer dizer uma autonomia como qualidade biológica? Quer dizer que cada um de nós tem a independência e a liberdade, que é o conceito de economia, de mapear o mundo e criar as imagens das coisas e dos acontecimentos como ele quer, biologicamente. O cérebro não se deixa ditar sobre ele deve aprender. Significa que nós temos na autonomia biológica a possibilidade de termos a singularidade naquilo que aprendemos e naquilo que nós fazemos. Portanto, a segunda coisa como que deriva disso é que é impossível impor, nesta condição, é impossível impor ao indivíduo o nosso pensamento e o nosso sentimento. Nós usamos muitas vezes as palavras inculcar, sensibilizar, impingir, consciencialização. Na dimensão da autonomia biológica é uma falácia, porque sempre o cérebro se reserva a possibilidade de guardar o que nós queremos que ele guarde à sua maneira. E isto nos leva a termos que refletir sobre se ele é sempre independente, a termos que refletir o que queremos fazer para lhe ajudar a que ele guarde o que nós achamos que é importante, da maneira como achamos importante.
por causa disso, por causa dessa segunda dimensão, aparece uma possibilidade para a educação das pessoas para a autonomia, por causa dessa singularidade. Porque sabemos que o indivíduo pode aprender de forma autônoma e não se deixa impor. Então, a última parte que eu vou falar sobre ela seria acrescentar praticamente ao que a professora Bendita, de uma forma muito sábia, já disse. Eu tinha fugido a isso de falar sobre como se pode educar para a autonomia, quer dizer, dar dicas, sobretudo dos estudantes, porque eu achei que a primeira pergunta é se nós próprios professores somos autônomos e educamos para a autonomia ou não. Então, eu tinha fugido, mas a professora Bendita, como investiga mais a adaptação universitária, trouxe aspectos que eu considero que só posso apoiar e aprendi muito deles. O que eu vou fazer é tentar responder à pergunta se como é que nós podemos educar para a autonomia. Primeiro vou começar por mim próprio. Eu, ao discutir isso, notei que eu não era autônomo. E há uma reflexão que eu fiz sobre mim mesmo, com base na leitura do livro de Manfred Spitzer, que é o neurólogo alemão, que eu, quando era estudante, muitas vezes eu tremia quando ia ao exame. E eu tinha medo, mas depois as minhas notas eram boas. E eu próprio não sabia como é que tinha essa coisa. Então, na leitura do Spitzer, ele explica e ele aborda o tema liberdade e aprendizagem, aborda o tema de que podemos educar, por exemplo, como eu aprendi na escola, com violência, e o aluno aprende, só que guarda as experiências da aprendizagem em sítios no cérebro guardados para traumas. Então, em condição normal de liberdade, o aluno não tem acesso a essas experiências, como foi o meu caso. Então, era preciso ameaçar com o exame ou não sei o quê, para eu ter medo e assim ter acesso aos meus traumas e poder utilizar, segundo ele explica, ter acesso às experiências daquilo que aprendi. Isso quer dizer que uma das grandes premissas para a educação para a autonomia tem que ser a liberdade, como bem eu disse a professora Bendita. Por quê? Então, as experiências ficam acessíveis. Uma outra questão que pode ser interessante, eu vou tentar correr esse rápido, se nós não formos autônomos, podemos educar pessoas para ser autônomos? É uma pergunta difícil, mas é possível. Eu sempre disse que quem não é livre não pode educar para a liberdade e li algumas coisas, mas é possível. E Paulo Freire ajuda muito a nós nesse sentido. Significa que é possível, como professores, criar zonas de autonomia. Nós podemos, em nós próprios, o cérebro é plástico, podemos, em nós próprios, começar a trabalhar em secções e descobrirmos o que foi que não criou a autonomia e, a partir daí, desenvolver categorias cognitivas que, ao serem enquadradas no nosso sistema de pensamento, podem influenciar e podem ajudar os estudantes a ser autônomos. E em outras áreas até podemos continuar a não ser autônomos. A segunda coisa é importante para educar para a economia criar imagens cognitivas e emocionais sobre um educando autônomo. Nunca havemos de conseguir se não conseguirmos fazer isso. A terceira coisa seria a educação, portanto, como compreendemos a educação como um estímulo para o desenvolvimento de formatos que garantem a coerência e a autenticidade do aluno. Há um autor que é o Hattie, John Hattie, que fala da educação, que ele fala da educação visível, e ele aborda essa questão. Mas essa questão é muito, quer dizer, nós quando estamos a educar temos um problema muito sério, porque a coerência diz que o aluno deve ter uma ligação muito forte na definição das necessidades que ele tem, e este ponto é controverso, porque nós quando vamos ensinar o aluno, estamos a antecipar necessidades que ele ainda naquele momento não tem. E esse é o problema que nós temos, porque se nós impormos as necessidades,
ele vai desenvolver objetivos e provavelmente estratégias que não vão de encontro com a coerência. E aí é preciso também uma pedagogia. Um passo é o John Hattie que diz isso, mas agora não vou aprofundar mais por falta de tempo. A outra coisa é importante conhecermos como aprende o cérebro. Há muitos problemas quando nós trabalhamos com os estudantes porque nós estamos a servir os algoritmos do cérebro. Embora ele não seja determinado, ele pode aprender a aprender de outra maneira, mas há certos procedimentos que ele tem. Há uma coisa que é importante que eu vou dizer, e ele lida no Damasio é um neurocientista, e ele diz que quando nós aprendemos com todos os sentidos. Significa que quando nós estamos a trazer um conceito, ou estamos a aprender, vamos lá simplificar, conhecemos uma pessoa nova, os nossos sentidos todos entram neste processo. O que acontece por vezes é que se só vemos a pessoa estar distante, não podemos ter o cheiro, não podemos ter, o nosso olfato não entra em ação e provavelmente não podemos ter o tato, etc. Mas esses órgãos trabalham no sentido de complementar ou vão buscar similaridades e colocam, portanto, na imagem que vão guardar com essa pessoa, ou gravam essa pessoa com o cheiro, com a temperatura, com todas as coisas que naquele momento estão a acontecer. Portanto, é importante vermos que o cérebro aprende de uma forma complexa e guarda todos os pormenores na aprendizagem. Muito obrigado, professor. Dr. Félix. Ok, obrigado. Muito obrigado. Agora sabemos que o tempo é um pouco escasso, o seu discurso é muito bom, mas vamos abrir um pouco de tempo para as pessoas poderem reagir. Está aberta a sessão, os interessados podem abrir a mão, ligar o microfone e falarem, ganhamos tempo. Pedimos que sejamos um pouco mais breves, por questões de tempo. Alguém? Alguém está interessado? Sim? Bom dia, caro Diogo Gildo. Bom dia. Sim, aqui é Alfredo, bom dia a todos e a todas. Na verdade, eu já havia colocado aqui uma pergunta em relação à questão da autonomia que o professor Félix faz a abordagem. Eu, na minha opinião, gostaria que o professor Félix comentasse se existe uma autonomia total, tendo em conta essa abordagem que ele faz em relação aos estudantes. Também, na minha opinião, acho que a autonomia, não sei se não seria uma autonomia, não sei se não seria uma utopia, diríamos assim. Dizer que existe uma autonomia, se for que existe uma autonomia total, ou há reservas nessa autonomia que o estudante vai adquirindo ao longo da sua trajetória acadêmica. E mesmo depois da academia, como é que o estudante, depois de adquirir essa autonomia, ele tem todos os instrumentos que possa usar para, tendo em conta os aspectos que o professor fez referência à competência, né? Fala da coerência. Então, eu gostaria que ele comentasse se existe uma autonomia total, né? Essa é a primeira questão. Se existe, em que consiste essa autonomia? E também, em relação a essa autonomia, se não é uma utopia, pensarmos que temos uma autonomia e que, na verdade, não temos, porque há uma limitação de respeito à liberdade. Né? Porque nem tudo nós podemos dizer, nem tudo que nós pensamos podemos falar. Então, eu acho que, na minha opinião, provavelmente essa autonomia não é total. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Feres. Mais alguém? Pedimos para desligarmos os microfones. Mais alguém? Tá, doutora Feres, pedimos para desligar seu microfone. Mais alguém? Sim. Alô? Sim. Consegue ouvir, doutor Diogo Gildo? Sim, conseguimos ouvir. Mera Antônia. Sim.
Eu tenho algumas questões, mas principalmente para a professora Bendita. Professora Bendita, vou tentar ser apta por causa do tempo. Olhando mesmo para aquilo que a professora Bendita esteve aqui a explicar, eu penso nos nossos estudantes do primeiro ano, que era o seu primeiro ano na universidade, de repente tiveram um ano interrompido de uma maneira brusca, infelizmente, e eu penso o que é que nós podemos fazer para apoiar a sua adaptação no retorno às aulas e nestes tempos de pandemia, porque eles são um grupo que provavelmente está a ter mais dificuldade em continuar as aulas usando as plataformas digitais que nós, os docentes, estamos já a tentar usar. E a outra questão é a questão do apoio na adaptação e apropriação dos espaços acadêmicos dentro da nossa universidade. Eu acho que um dos grandes desafios que nós enfrentamos, eu faço isso. Algumas instituições importantes, algumas unidades importantes da nossa universidade não funcionarem propriamente, como o acesso à biblioteca, que eles têm que viajar do campus para o museu para ter acesso à biblioteca. Tem vezes que os próprios sanitários já há algumas dificuldades para eles terem acesso. Como é que nós podemos apoiar, e o CTA principalmente, como é que esse CTA pode ser um pouco mais próximo do estudante, não tão distante como tem se verificado na atualidade. Então, eu gostava que a professora falasse um pouco de como é que podemos aproveitar isso. E tenho uma questão para o professor Félix. Vou tentar ser um pouco rápida. Professor Félix, falando da autonomia, o grande desafio para mim é como mostrar aos nossos pais que a autonomia é valiosa, não necessariamente prejudicial. E ele entender o não de um filho, não como uma ofensa, não como uma afronta, mas sim, na verdade, como sendo uma forma de expressão. Pergunto isso porque eu sou da década de 80 e uma das coisas que nós mais passamos foi ter dificuldades dos nossos pais de entenderem que nós poderíamos ser autônomos. Muito obrigada. Muito obrigado. Mais alguém? Última pessoa? Não sabemos quem é. Mais uma pessoa? Última pessoa? Alô? Sim. Eduardo Bom Bani, dia. sim. Bom dia. Sim. Bom, eu pensei que o moderador, a partir das mãos, havia de dar palavras às pessoas, mas é um estilo diferente de moderação. Acho que é um moderador autônomo e quero dar os meus parabéns. Então, a minha questão é a seguinte. Está muito interessante as duas falas que tivemos. A minha questão é autonomia, liberdade, mas também a regra, a lei, a norma. A FERJ colocou, mas se calhar é uma sociedade sem regras, sem normas, né? Sem limites, sem restrições, mas também tem que haver autonomia, tem que haver liberdade. Como fazer este equilíbrio? Como fazer este equilíbrio? Essa questão é válida para a sociedade no geral, mas também é válida para a nossa aula. De alguma maneira, temos que criar um ambiente, não é, que propicia a aprendizagem. Isso quer dizer que, de alguma maneira, é preciso colocar limites, regras, normas, mas também temos que estar atentos a esta questão da liberdade, da autonomia, da expressão do estudante. Então, a minha questão é como fazer este equilíbrio entre estes dois pontos que parecem opostos. É essa questão que eu queria ouvir a professora Bendita e o professor Félix, e muito obrigado. Muito obrigado. Voltamos de novo a ouvir os nossos oradores. As questões foram breves, temos também muito pouco. Eu gostaria de pedir aos oradores que vamos ir adaptar. Respondemos as questões, mas também numa espécie de despedida. Se não voltamos mais, despedimos, enquanto é assim. Muito obrigado, professor Félix. Isso é uma questão do professor Chemane. Há uma questão do professor Chemane.
Um minuto só, professor Chamani. Sim. Doutor Chamani. Sim. Professor Mano, pode Problema de desligar o som. micro, por favor? Só chamando, pode escrever no bate-papo a questão. Só chamando. Eu Escreva queria no bate-papo a questão. primeiro dar os Por favor. Escreva no bate-papo a questão. aos oradores, mas vou ser muito breve, porque não temos tempo. É assim, eu queria perguntar se é possível nós educarmos para a autonomia. Alô? Sim, sim. Não, eu estava a dizer que queria perguntar se é possível. Ok. Professor Chamani, pode falar? Perdemos o professor Chamani. Doutor Ele vai Félix. escrever no bate-papo, Ele tem problemas de... Doutor Félix. Doutor Félix. Sim. Ok. Obrigado. Eu vou falar do que o professor Alferes disse. Com certeza, eu partilho consigo plenamente de que a autonomia não quer dizer, não há nenhuma pessoa que é autônoma definitivamente. E porque, segundo eu também expliquei, a autonomia é circunstância, é contextual, porque ela é avaliada a partir, ou é determinada a partir da avaliação da forma como a pessoa se comporta ou não. Mas a sua pergunta também remete à pergunta do professor Eduardo. Será que é possível sermos autônomos se há regras, se há... quer dizer, como é que encontramos o equilíbrio? Eu acredito que não há nenhuma contradição, porque precisamente o indivíduo autônomo é chamado a ter competências de ler o contexto em que vive. E a leitura do contexto em que vive implica também internalizar as regras que ali estão para ele saber agir em autonomia. Isso é muito importante. Agora, esta componente ajuda-nos, então, na educação, a permitir que os estudantes se confrontem com todos os elementos do contexto, mesmo os adversos, para que eles possam desenvolver as competências necessárias para lidar com regras, lidar com crises, lidarem com outras coisas. Essa é a coisa muito importante. Agora, o que eu gostaria de dizer, acrescentar, é o seguinte: nas coisas em que temos muitas contradições, mesmo com aqueles que estão a decidir, os professores, etc., aqui entra a questão da comunicação, a capacidade comunicativa de podermos negociar os nossos pontos de vista, as nossas condições de autonomia e de participação. Ponto. Em relação à colega Mary, gostaria de dizer que realmente esse é um grande problema, é por isso que eu levantei a questão: como educar, como alguém que não é autônomo vai educar, vai ver o valor da autonomia. Eu creio que a educação parental é importante, mas eu vinha também com uma proposta de estruturação, portanto, reestruturada. E eu vou dizer rapidamente e terminar. Eu tinha proposto 3 momentos. O primeiro momento é a educação como nós educamos as crianças, a educação como as crianças dizem o que lhes interessa a nós e nós concentramos nos focos delas. A professora também falou sobre isso. E a última coisa é a educação como celebração, em que nós lidamos uns com os outros sem restrições. Obrigado. Muito obrigado, doutora Bendita. Muito obrigado. Não sei se vou conseguir responder, parece que já estamos fora do tempo. É o seguinte, doutora Mary, de fato, os nossos estudantes de primeiro ano ainda estavam no processo de satisfação das suas expectativas. Primeiro, conhecerem e se adaptarem aos docentes,
conhecerem e se adaptarem às regras da instituição, da universidade, conhecerem os seus colegas. E nós iniciamos as aulas nos meados de fevereiro, e em março já estávamos no processo de confinamento obrigatório, fecharam-se as universidades, então, psicologicamente, para os estudantes do primeiro ano, ficaram sem chão. Imagina que nós já estávamos há bastante tempo, já conhecíamos as regras, até os do segundo, terceiro, quarto, ficaram sem chão como? Ainda nem sabiam quanto é que gastam por mês de transporte para a universidade, para a biblioteca, para fichas de... E depois para se adaptar à linguagem dos docentes. Então, estes, por mais que nós tenhamos o melhor para dar, neste momento não são capazes de se adaptar a uma nova realidade que é de aprendizagem via WhatsApp, via e-mail, porque ainda não conhecem muito bem quem é este docente, mesmo que passe o texto de apoio, porque o texto de apoio ou os textos que o docente passa são textos que simbolizam ou substituem aquele docente que eles conhecem, na sua linguagem, na sua organização de ensino, na sua relação com eles próprios. Então, eles realmente são os que são mais prejudicados neste processo. Mas olhando para aquilo que eu estava a dizer, de que o aluno ou o estudante, quando tem melhores condições, ele se adapta bem, nós não sabemos de onde vêm os nossos estudantes, se tem telefone que é possível terem o WhatsApp, se tem computador, se em casa onde vivem há condições deste aluno sentar e ter megas para estudar, então estamos a colocar quase que todos os alunos no mesmo nível, mas não é. E mesmo os alunos que tenham condições em casa, que estejam no primeiro ano, ainda o fato de estarem na internet, estarem no WhatsApp e estarem, se calhar, até a responder perguntas do docente, a fazerem trabalho de grupo naquele Google Classroom que nós temos, que nós estamos a adaptar, não é a mesma coisa que pode trazer aquilo que é a segurança naquilo que eles estão a aprender. O que eu estou a dizer é que quando falta um adulto nesse processo de adaptação para um estudante que está a iniciar o seu processo, o seu acolhimento daquilo que é o conteúdo é um acolhimento, o conteúdo que se faz via textos de apoio, livros, é um acolhimento básico, mas não profundo. Por quê? O professor ajuda a encontrar o nível de conhecimento prévio que o aluno tem e lhe dá indicações propícias para esse conhecimento que o aluno tem. O aluno pode ir ler, mas a leitura que ele faz é uma leitura de conhecimento de palavras que está a ler, não leitura da ciência e da delimitação que essa ciência tem na disciplina que ele tem. Então, aí há falta deste professor. Nós temos discutido que, mas os meus alunos respondem, eles até fazem os testes e tudo isso. Estou a fazer uma aprendizagem online, nós já vimos aqui com o professor Dionísio, de que a aprendizagem, o ensino que estamos a fazer, a relação que estamos a fazer, nem à distância, nem online. É uma adaptação que nós fizemos. É que nós próprios, os professores, ainda também não estamos adaptados a esta realidade das novas formas de... O que nós temos que fazer é, agora sim, começarmos a reinventar de como eu, professor, usando aquilo que o professor Muxanga estava a dizer, como que eu estou adaptada a essas novas realidades de ensino para ajudar os meus alunos a se adaptarem a ele. Depois,
Doutora Claro Bendita, que sim. professora Bendita, últimas considerações nessa questão, mas fazendo últimas considerações. Bom, Questões de tempo. acho que falo muito mesmo para. Então, as últimas considerações é o seguinte, o que tenho, que também não consegui falar porque me cortou logo no início, é três aspectos podem ser tomados para o processo de adaptação. Já não falo da adaptação no Covid-19, mas da adaptação em geral. Primeiro, organização curricular. O currículo tem que ser flexível e, neste momento, muito mais temos esta possibilidade de flexibilizar o currículo e inventar outras formas de passarmos o conhecimento. Depois, as práticas de ensino. Que tipo de práticas eu uso para ajudar a que o aluno tenha prática de aprendizagem? Como que eu estou a fazer isso? E o processo da avaliação. Que avaliação estou a fazer? O que é isto? O que é aquilo? Ou fazer com que o aluno nos dê aquilo que é a aprendizagem dele, não a minha aprendizagem que é repetida nas palavras do aluno. Muito obrigada. O que eu sei é que acabamos não esgotando aquilo que seria a Muito nossa obrigado. contribuição. Não precisamos esgotar. Professor Félix, últimas considerações. Há uma pergunta que o professor Chamano fez que acho extremamente importante. É possível educar para a autonomia em ambientes que não são de autonomia? E eu queria acrescentar o seguinte, que é possível sim, mas aí temos que buscar Paulo Freire e, enquanto estamos a aprender, tematizar as condições de opressão, de falta de liberdade, através comunicação, comunicá-las através da negociação e também através da resistência, se for necessário. Porque a autonomia também se cria para questões de falta de liberdade. Nós temos que desenvolver competências, ajudar os estudantes a desenvolver competências de viver e proteger a sua autonomia em condições de repressão. Então, é por isso que é possível, mas então a falta de autonomia tem que ser um tema no processo da educação, tanto na universidade como... E eu queria agradecer a essa iniciativa, principalmente do professor Umbano, que insiste sempre que fale de autonomia. Eu acho que ganhei muito mais do que aquilo que pude partilhar hoje sobre a autonomia, porque me questionei muito mais do que tinha feito até o momento. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação de todos e pela presença. Temos muitos colegas que estão a participar. Temos Gaza, temos colegas da Beira, temos colegas de Cabo Delgado, temos colegas de tipo Ana Pinheiro, que é Portugal. Isso é bom. Agradecemos pela presença de todos. Sabemos que o tempo é curto, mas temos que nos adaptar, né? Não temos como. Chegamos quase ao fim, podemos continuar no chat, escrever se é possível, mas só ficamos com alguns segundos. Às vezes é triste que cortemos numa vez, mas assim conseguimos despedir. A questão da autonomia, sabemos que falou-se muito da questão da autonomia, a questão da adaptação dos nossos estudantes. Muito obrigado pela presença. Até uma outra oportunidade. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, magnífico reitor. Obrigada, vice-reitor. Obrigada a todos e a todas. Somos nós que agradecemos e espero que da próxima vez a gente encontre uma plataforma com mais tempo, porque nós temos esses recursos e já fizemos no passado com cerca de 2 horas. Eu gostei muito da iniciativa, mas interromper a cada 40 minutos, etc. Vamos encontrar formas de poder estar juntos, mesmo distanciados, com mais tempo. Obrigado a todos pelas contribuições e continuem a refletir, sobretudo, sobre esta... Muito obrigada, muito obrigada. Professor Castiano, queria dizer uma palavra? Professor Castiano, pode ligar o micro. Pode ligar o microfone. Ok. Sim. Depois do rei falar, ninguém fala mais, né? As minhas palavras são do reitor. Obrigado. Aí.
Pronto, eu já vou encerrar a sala e até breve.